Bem-vindas ao Pô de Rosas de Poderosas, um lugar onde você pode ser quem você quiser. Hoje o nosso papo vai muito além da estética, é sobre autoestima, saúde, bem-estar e amor próprio. E para isso trouxemos uma convidada muito especial, que acredita que além de cuidar da estética, do corpo e da beleza, isso também ajuda a cuidar da nossa alma. Seja muito bem-vinda, Kevlin, e é um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje nesse bate-papo que vai ser muito legal. Obrigada, prazer é todo meu. Tô muito ansiosa. E eu vou fazer a primeira pergunta. Kevlin, conta pra gente como nasceu a sua profissão e como que a estética e o cuidado com pessoas mexe com você. Então, a estética, na verdade, ela foi por uma insegurança minha. Na adolescência eu tive muita acne, e aí era algo que mexia muito comigo, ao ponto de eu querer parar de estudar. E aí, como as coisas eram muito difíceis, não tinha tantos recursos igual hoje em dia, eu fui achando meios, né? Tinha minha avó com as receitinhas caseiras e tudo mais. E aí, quando eu entrei no meio de escolher o que eu ia fazer, exercer, né? A minha mãe sempre falou, você combina com estética. Eu até tentei fazer outra faculdade, mas aí a estética meio que me chamou. Foi mais mesmo uma necessidade por conta de uma insegurança minha. Nossa, bem legal. Em que momento você entendeu que a estética não era sobre aparência, né? Mas sobre autoestima, qualidade de vida? Quando eu sentia que era algo que faltava em mim, era sobre a segurança, e não era só a estética que me devolvia isso, sabe? E aí, quando eu comecei a atender, eu vi que era muito além. Quando tinha algum comentário que a gente chegava no objetivo delas, e aí elas falavam, tão bom quando eu consigo vestir uma calça, quando eu posso sair sem maquiagem. E aí eu vi que era muito além da estética padrão, era mais sobre autocuidado mesmo. Ai, que legal. Conta um pouquinho pra gente como que você iniciou. Hoje você tem, né, você pratica, né, fez o curso ali, mas como que iniciou esse processo, assim? Qual foi a primeira cliente, né? Como que você olhou para aquilo e falou, não, eu tenho que continuar? Eu comecei trabalhando para outras pessoas, né? Trabalhava num salão de cabeleireiro. E aí eu lembro que eu tinha comprado um kit de skincare da Mary Kay. E aí lá eu era escovista, ajudava a escovar, lavar cabelo. E eu já queria entrar nesse ramo. Como eu estava cursando ainda, aí eu levava o kit e sempre que as meninas iam fazer o cabelo, eu ia lá fazer uma limpezinha de pele, algo mais superficial. E aí, depois disso, eu fui adentrando, conhecendo outras pessoas. E aí, uma moça da igreja, inclusive, ela me conheceu, ela viu que eu tinha muita vontade de trabalhar nesse ramo. E aí, ela me convidou para fazer um teste lá na clínica dela. E aí, depois disso, eu não sei mais. Não sei mais. Ai, que legal. Hoje a gente vai ter várias dicas, né, Ju? Várias dicas. Você fala muito sobre a saúde da pele e tem os protocolos seguros. Por que esse cuidado ele é tão importante hoje, principalmente com tantos procedimentos milagrosos por aí? Hoje em dia, a gente vê muita receita de bolo, né? A gente vê, faça isso que você vai ter o resultado tal. Porém, cada pessoa é única. Então, as suas necessidades, elas se diferenciam aí. Hoje, a questão da pele não é só sobre, usar maquiagem, mas é sobre o processo de envelhecimento, gerenciamento de colágeno, pessoas que têm questões de acne, de mancha. Então, vai muito além. Aí entra a parte de cuidados, como se diz, para a saúde mesmo. Eu acredito que mais para a saúde do que para a estética. É que hoje eles casam e andam junto, mas é meio que saúde. Sim. Eu vou tirar umas dúvidas, né? Vou aproveitar para tirar umas dúvidas, que nem no meu caso. Eu sempre tive muita espinha, né? Na adolescência e hoje ainda aparece ainda. Hoje, na adolescência, eu tinha mais no rosto, né? E hoje eu tenho mais nos braços. Geralmente, quando, né, ali tá no período menstrual também, aparece. Sim. E qual dica que você daria para quem tem muita acne hoje, assim? Hoje a acne, principalmente uma acne recorrente na fase adulta, é mais sobre a parte interna. Então, não é só o cuidado de um produto que você vai comprar,
é sobre a sua alimentação. Então, o que eu indico hoje para todo mundo é evitar açúcar, beber bastante água, tentar esfoliar a pele de 15 em 15, pelo menos, usar um protetor e um creme adequado para o seu tipo de pele, porque tudo isso é um conjunto, né? Às vezes eu falo, compra o produto tal, mas não é sobre o produto. É como que é a sua rotina. Aí também entra a parte hormonal, mas esse é o básico, a alimentação. Ai, bem legal. Uma dica boa, hein, gente? Então, você que tá em casa, anota aí as dicas, viu? E Kevin, como funciona o seu olhar individual para cada cliente? O que você leva em consideração antes de iniciar um tratamento com cada uma delas? Como eu havia dito, cada pessoa é única. Então, eu gosto de conversar, entender as queixas, tentar alinhar com o que ela precisa. Às vezes, vocês vão com algo em mente, por exemplo, tem uma gordura em tal lugar e quero tratar essa gordura. Mas, às vezes, não é só aquela gordura. A gente precisa desinflamar, a gente precisa preparar para a gente conseguir chegar no resultado. Então, a gente meio que monta um planejamento juntos. Junto o meu tratamento, junto com a sua rotina. É basicamente isso. Teve casos assim, da cliente chegar lá e falar, não, eu quero fazer isso e aquilo, mas mesmo assim você tendo aquela visão, né, de profissional, fala, não, essa aqui não dá pra fazer e tal. Já teve algum barraquinho assim, desse tipo? Já, porque as pessoas hoje pesquisam muitas coisas na internet. E aí, como tudo banalizou de alguma forma, então meio que as pessoas já viu, deu certo para algumas pessoas, porque elas foram, porque real era a necessidade delas, e aí elas já vão com uma opinião formada. Então, algo que eu tento conversar, mas em alguns casos eu também não faço. Eu não faço, prefiro não fazer. Kevin, teve algum desafio ou virada-chave na sua trajetória que marcou você? E como profissional mesmo, assim, teve alguma palavra-chave, assim, que falou assim, não, marcou a minha vida profissional hoje? Assim, eu acho que desde quando eu comecei, eu costumo falar que eu sou muito abençoada, eu sou cristã, né? Então, eu costumo falar que eu sou muito abençoada. Tudo foi uma construção. E hoje, esse ano vai fazer 8 anos. Então, hoje as coisas estão um pouco mais fácil nessa jornada, né? Nesse caminho. Mas muitas pessoas me ajudou. Então, teve as pessoas que me ajudou e, em certo momento, usou disso para me atrapalhar. E teve as pessoas que estavam comigo desde o começo e continua ali. O que mudou, assim, que eu acho que foi a virada de chave, foi quando eu entendi que eu atendia a domicílio, trabalhava para outra pessoa, eu entendi que eu precisava de um lugar. Eu acho que é ali que começou tudo. Quando eu aluguei meu primeiro espaço, aí a minha mente eu preciso crescer, mesmo que me custe algumas coisas. E aí, desde então, eu acho que foi basicamente isso. Aí foi a virada de chave. Foi a virada de chave, foi. É bom a gente sempre falar também como que funciona, porque às vezes as pessoas olham e falam assim, foi fácil, né? Ali a trajetória, não teve ninguém ali atrapalhando, que você falou, teve pessoas que mostrou interesse, mas acabou atrapalhando, né? E para você acha que é uma maneira fácil você começar do zero? Ou você acha que tem aqueles desafios que você fala assim, ó, é melhor eu andar sozinha do que tem aquele ditado, né? Quem muito... Como é que é, Ju? Vou lembrar. Quem muito não ajuda, também, né? Melhor não atrapalhar, né? Enfim. Porque eu gosto de fazer muito mais coisas sozinha, né? Lógico que a gente precisa de ajuda, todo mundo precisa de ajuda, né? Em certos momentos, mas como eu sempre foi algo que eu coloquei na minha cabeça, eu sou uma pessoa muito determinada também. Quando eu coloco na minha cabeça, eu não sossego até eu conseguir. Eu tenho um pequeno problema. E aí, isso é bom às vezes, mas às vezes também não é bom. Por quê? Teve certos momentos que eu me cobro demais. Então, a autocobrança também me fez amadurecer e entender que eu precisava, de alguma forma eu precisava. Então, teve as pessoas que deu palpite, tanto que teve pessoas que falou pra mim que estética não era pra mim, porque eu não tinha dinheiro, não tinha recurso. E aí, pra mim começar, então como eu tava começando, aquilo meio que me impactou. Falei, realmente, será que é pra mim? Porque tudo tem um custo, e o custo é muito alto. E aí, eu lembro que eu jejuei, pedi, né, pra Deus me dar sabedoria, resposta, se fosse aquilo eu ia persistir. E aí, Deus usou, que eu fui no culto, Deus usou uma irmã que eu não conhecia e falou que se Deus plantou no meu coração era pra mim, que Ele ia preparar tudo. E aí, desde então, eu falei, a partir de hoje, tanto que tem até pessoas muito próximas
que acreditava, Sempre, né? só começou a, tipo, colocar fé quando realmente as coisas começaram a fluir. Então, assim, foi um certo preço de tempo. Sim, é aquele negócio, né, Ju? De repente a pessoa fala assim, nossa, não é que a maluca conseguiu mesmo? Já viu aquele estado assim? Todo mundo falava assim, não, isso aí não vai dar certo, não. Não, mas agora que eu vou lá fazer acontecer. Exatamente. Você só é doida até... E foi igual a gente, assim, o pessoal falando, o que tá acontecendo? O que essas meninas estão fazendo, né? Quando a gente iniciou o podcast, falou, pessoal, nossa, será? Mas aí você vai ter que ter tempo, né? Vai ter que nem a parte de edição, aí você vai ter que organizar. E aí, no meio do caminho, tem aquelas pessoas que você falou que vai lá e vai motivando, né, Ju? E aí tem aquelas que falam assim, eu acho que isso aí é loucura, isso aí não vai dar em nada. É isso mesmo. Né? Vários obstáculos, né? Exatamente. Então, assim, você tomou a decisão e falou, não, independente do que o outro vai falar, eu vou continuar. Foi. E aí a minha mãe sempre falava, porque eu estudava enfermagem. Eu sou apaixonada pela área da saúde. A minha meta ainda como, né, pessoa é fazer medicina. Só que é algo muito distante em questão da minha realidade hoje. Porque o curso demanda tempo. E pelo tempo a gente não consegue trabalhar. Então você tem que ter dinheiro para manter. E aí eu pensava, eu vou fazer enfermagem, vou eliminar matéria e vou tentar a medicina. Então já é interligado, né? Porque hoje a estética e saúde ela anda junto, como eu falei. Só que aí a minha mãe falou, você vive doente, você não tem saúde para trabalhar em hospital. O tempo, você gosta de se cuidar, como que você vai fazer? A estética, você já tá cuidando de outra pessoa e você já tá se cuidando. E aí eu meio que levei em consideração. Depois eu parei pra pensar, eu falei, nossa, é verdade, né? Por que não? E é uma área, assim, que não era tão divulgada e hoje assim, ela é essencial, né? Eu lembro que quando algumas pessoas perguntavam pra mim, do que você trabalha? Eu falava assim, eu sou esteticista. Aí as pessoas, tudo bem, eu ficava quieta aí. Desculpa a pergunta, mas o que é ser esteticista? Porque não era muito falado. Ou esteticista, eles colocavam a pessoa que fazia unha, cabelo, que também mas era só isso. Tinha outra parte do cuidado da pele, né? Até porque as pessoas não cuidavam muito, né? Se hoje você vê assim, né? Eu tava brincando, assim, hoje mudou. Quem hoje tem 30 tem cara de 20, porque se cuida mais e vai indo, né? E esse processo também tá facilitado hoje em dia, né? Porque a gente só via nas TV, nas blogueiras fazendo aqueles preenchimentos labiais. Hoje em dia a gente consegue fazer, né? Hoje facilitou, né? Pra Hoje, gente. qual é o seu maior público, assim, na faixa etária? Olha, o meu público é que assim, é muito variado, mas a grande parte é 35 mais. Vai chegar lá, hein, Ju? Vai chegar lá. E você também trabalha com programas de emagrecimento, né? Como esse processo impacta emocionalmente na autoestima das mulheres? É algo bem profundo. Até porque o ganho do peso, principalmente para as mulheres mães, vocês são mães, vocês sabem. A autoestima, ela vai muito além. Porque a mulher, por si só, ela já se perde um pouco porque ela se dedica como mãe. Então, desde o momento que ela descobre que ela é mãe, ela vai deixando algumas coisas de lado. Aí também tem aquele período gestacional que mexe muito com a parte emocional. Consequentemente, o ganho, né? E aí, passou essa fase, você tá ali cuidando do seu filho e tudo mais, você meio que vai se dedicar de novo e vai se deixando. Muitas mulheres que hoje me procuram é justamente isso. Se perdeu num período e aí chegou uma hora que quando elas param, elas se olham no espelho, elas já não se reconhecem mais. Então, eu preciso emagrecer, porque hoje, infelizmente, também existe um padrão. Mas o que eu gosto de conversar, pelo menos com as minhas pacientes, é que não tem que ter um padrão. Tem algo que funciona super bem pra mim, mas talvez não funciona pra você, funciona pra ela e assim vai. E aí, como hoje em dia o poder da influência tá muito grande, infelizmente não é todo mundo que usa isso pra coisas boas. Tanto que tem essas canetinhas emagrecedoras que as pessoas elas estão doentes, né? Como se fosse uma corrida. Eu vi uma reportagem esses dias que fala que quando você usa essas canetas, não sei se tem sentido, se você para de usar ela, você volta a engordar 2 vezes mais. É que assim, a gente tem que entender que pelo período que você tá fazendo um tratamento, tá inibindo a fome. Então, consequentemente, você não vai conseguir comer, você vai emagrecer. Tem gente que não come nada. Acha que emagrecer é ficar sem comer. E não é assim, né?
acaba emagrecendo doente. Só que quando para, não faz o desmame. E além do que, tem uma preparação. Você tem que se preparar para tomar. Pode do nada. O seu psicológico tem que estar alinhado com aquilo que você quer. Aí vamos supor, é uma pessoa que tem problema psicológico, toma ansiolítico, toma alguns medicamentos, aí engordou. Sim. Eu vou tomar caneta, que é o meio mais rápido. Só que a mente dela não está preparada. Então, quando ela para de tomar, o corpo entende que ele precisa comer. E aí é onde acontece o efeito rebote. Nossa, é importante dar essas dicas. Qual dica você daria hoje pro público, né? Falando com o público, em questão das canetas? Hoje, o que eu indicaria para vocês seria procure um profissional, façam exames, procure pessoas para estar ali caminhando com vocês, porque não é só emagrecer, é todo um processo, um planejamento, e não é todo mundo que está preparado para isso, né? É todo um contexto, toda uma preparação. Uma boa dica, né? Até quem tá em casa, pega as dicas, porque é importante, né? Você pular processos acaba atrapalhando lá no futuro, né? E também tem esse avanço, né, da tecnologia, da IA, né, que as pessoas procuram médicos falsos, assim, na internet, aí já pensa que... Né? O chat, né? Isso, chat. Tudo você vai lá, me dá uma dica de como emagrecer, não sei o quê. E é aquilo, né? É importante você realmente tem profissionais para isso, você ir lá procurar, né? Porque eles estudaram para isso. Procurar as fontes também. Né? Exatamente. Porque hoje em dia, que nem você falou, com a IA é difícil saber o que é real e o que não é. Exatamente. Né? Tudo fake. Exatamente. A grande maioria. Na sua visão, equilibrar resultados visíveis sem exageros e sem seguir padrões, você acha que é importante? Sim, porque hoje em dia tem muita distorção de imagem, né? Então, às vezes, o que eu vejo não é o que você vê. Então, são queixas muito individuais, só que tudo que é demais se torna um vício. Sim. E aí, até você entender que você tá nesse vício, é um caminho, assim, que... Ou tem que ter alguém ali pra te avisar. Sim. Né? Eu acho que já tá demais, acho que já mexeu demais, já emagreceu, já engordou, enfim. Porque aí tem aquele negócio, né? Um exemplo, assim, eu tive a minha filha, e aí eu não engordei muito na gestação, mas eu engordei pós-gestação. E aí eu fui tentando emagrecer, aí eu voltei pra academia, só que assim, eu tenho a facilidade de perder peso. Porém, tem aquele negócio, aí você perde, engorda de novo, pega de novo o peso, e aí vai indo. E aí nisso, sanfona, exatamente, né? aí o seu corpo, o que acontece? Ele começa a dar sinais. Aí já começa a ficar flácido, né? E aí eu voltei pra academia, fiquei ali todo o processo ali, emagreci, tô emagrecendo. Só que aí eu preciso saber qual que é até que ponto eu chego, né? Sim, é que assim, até sobre as canetas entra muito nisso. O nosso corpo, ele precisa de um gerenciamento de colágeno. Sim. Né? A partir dos 25 a gente já tem que repor colágeno, que o nosso corpo começa a perder. Então, por exemplo, para as meninas, eu tenho 23 anos, se eu vejo que é uma pele com o tecido um pouquinho mais flácido, eu já indico, se você conseguir já adicionar o colágeno na sua rotina, já vai tomando, porque até os 30 o nosso organismo funciona de um jeito. Depois dos 30, ele é um pouquinho mais lento. Sim. Então, até nesse processo de engorda e emagrece, às vezes muita gente define, mas define flácido. Então, você precisa gerenciar. Não que não dá. Hoje tem muitos procedimentos, como fala, suplemento alimentar. Mas se você não gerenciar, tende a cair, a ceder mais. Sim. É importante, colágeno, né? Eu tô tomando colágeno, mas tem dia que a gente acaba esquecendo, né? E pra quem é mãe, amamenta, assim, esses procedimentos que você faz, assim, interferem em alguma coisa? Na amamentação? Geralmente quem tá amamentando, a gente faz algo mais pro natural. Eu já adoro, né? Tudo que é natural, por conta de... Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou extremamente alérgica. Então, dependendo até do produto que eu uso, me dá reação alérgica. Então, eu procuro sempre procurar algo vegano, algo que não vai interferir. E aí, no caso de uma mãe que tá amamentando, aí eu indico também. Pra não deixar de fazer e, quando fizer, não dar intercorrência quanto ao bebê e nem nela. Isso é algo mais natural mesmo. Sim. Até melhor. Eu também tenho essas alergias, então eu prefiro, né, mais o natural. Orgânico, fala?
Isso. Orgânico? Isso. E hoje tem tantas linhas, hoje eu vejo várias meninas que tá começando, que coloca muito essa linha do orgânico, que é pouco falado, né? É muitas marcas grandes, eles vão... Você tem algumas marcas, assim, que você fala, que indica lá pro público, assim? Algumas marcas? Tem? Você tá dizendo protetor, essas coisas? Pode ser também, por exemplo, colágeno, algumas marcas pra você indicar, é importante. Eu tenho uma linha que eu montei da Skin Lab, que é da minha clínica da Rene Estética. Lá a gente faz formulação de composição. Então, a gente faz colágeno, ômega 3, vitamina para o cabelo. Então, todos os produtos que vocês precisam de suplemento alimentar, eu consigo manipular de forma mais concentrada. Por exemplo, o colágeno, que a gente demora 90 dias para ver um resultado, o colágeno que eu ofereço, em 30 dias você já começa a ver um pré-resultado. Protetor, essa linha também a gente consegue manipular, inclusive para quem tem melasma, a gente oferece o protetor via oral, que também é pouquíssimo falado. Sim. Né? A gente repõe de dentro para fora. E também tem a parte de manipulação com receituário, né? Então, meu médico receitou e é algo que você só consegue comprar com receita. Lá a gente consegue formular também. A gente vai deixar os links aqui pra vocês acessar lá, né? Já aproveitar, eu já adorei. bem completo, Sim. né? Voltamos com o bloco 3 e eu tenho uma pergunta. Kevin, que mensagem você deixaria para uma mulher que ainda sente culpa por se cuidarem ou se colocarem em prioridade? Eu diria para continuar. Porque assim, a gente tem que entender que amor próprio, ele é tudo. E antes da gente cuidar de outra pessoa, a gente tem que estar preparado, a gente tem que se cuidar. Sim. Então, tudo quando a gente se olha com carinho, tudo flui melhor, tudo você consegue ajudar a pessoa melhor, dar uma atenção maior. Então, assim, o que eu diria era continuar. Pode continuar, que você tá certo, Perfeito. Quais mudanças você percebe nas suas pacientes, assim, que você percebeu e falou assim, nossa, elas realmente começaram a se priorizar e se cuidar? Em tratamento, você disse? Isso. Quando elas começam a ir mais arrumada, aí elas chegam elogiando, Kevin, eu saí com uma pessoa que eu não via há um tempo, e a pessoa elogiou da minha pele, a pessoa elogiou que eu emagreci mais, e aí essas coisas a gente vai pegando, e fora que elas ficam mais animadas, né, elas conversam mais, elas têm mais segurança de conversar, e tipo, igual a gente tá conversando aqui, olhar no olho, ter essa troca, porque quando elas chegam até mim com as queixas, as inseguranças, muitas não conseguem nem falar, então tipo, deita na maca, só responde sim, não. E aí, quando tudo volta a se encaixar, a ser como tem que ser, aí elas ficam mais animadas, mais comunicativas, as coisas fluem melhor. Legal. Eu vou tirar uma pergunta. Eu vou aproveitando que ela tá aqui, né? Já vou fazer várias perguntas. No meu caso, assim, eu tenho vontade de fazer botox, né? O botox, assim, pra afinar mais o rosto, ele dura mais ou menos quanto tempo, assim? Assim, primeiro, o que você precisa entender? Botox é para parte de musculatura. Então, ele trava a musculatura. Inclusive, eu fiz ontem, eu tô até com o rosto meio parado, porque eu fiz o preenchimento, né, e fiz o Botox. O Botox demora de 3 a 4 dias para começar a paralisar, mas ele é para musculatura. Por exemplo, a glabela travou, ele não vou fazer mais isso, vou sorrir, não vai ter mais essas linhas. Eu sorri, o olho fica bem aqueles pezinhos de galinha, ele trava. Esse é a finalidade do Botox, né? A toxina botulínica. Já para afinar, harmonizar o rosto, a gente indica os preenchedores. Que aí é com ácido hialurônico. O nosso corpo, ele já produz, porém numa porcentagem mais baixa. E aí com o ácido hialurônico a gente consegue criar uma simetria para o seu rosto. Nesse caso, lá na clínica tem a doutora Tamires, minha parceira, ela que faz essa parte de injetáveis. E aí ela faz um planejamento, mas é basicamente isso. Afinar, harmonizar, preenchedor. E a toxina botulínica, o Botox, é mesmo para paralisar as tensões. Isso, não tensionar, né? E no caso de papada, assim, também...
Eu faço enzimática, que é a aplicação. A gente faz o planejamento, depende, né? Tem pessoas que têm uma porcentagem maior de gordura, outras maior de flacidez. Então, a gente faz uma combinação, faz um planejamento ali na sessão e vê a necessidade da pessoa. Ou a gente entra com a aplicação ou com os procedimentos para flacidez. Já sabe, né, Ju? Vamos aproveitar. Para você, o que significa realçar melhor a versão de uma pessoa? Eu vou até falar por mim, né? Você se sentir confiante. Porque eu acho que quando você tá com algum problema, igual o meu problema era acne, né? Eu me escondi atrás de maquiagem. Hoje a maquiagem pra mim é um acessório. Se eu quero usar, eu uso. Se eu não quero, tá tudo bem também. E antes não, era uma necessidade. Sim. Então, tipo assim, eu vou sair, vou no mercadinho comprar algo, tipo, um ovo, vamos supor. Eu tinha que passar maquiagem porque eu tinha que me esconder e ser uma pessoa que eu não era. Sim. Então, é ruim, né? E hoje em dia, assim, teve aquelas fases, né, que o pessoal usava muito maquiagem. Hoje o menos é mais, né? Nossa, é bem... Eu acho que principalmente depois da pandemia, as pessoas começaram a se cuidar mais. Sim. Por conta do uso da máscara, deu muito problema na pele. Porque abafava, antigamente era aquelas máscaras de tecido. Sim. Então ficava muito tempo com a máscara, criava um monte de bolinha. Teve gente que teve alergia, outras deu muito mais acne. E aí, depois que passou, todo mundo começou a usar. E muita gente começou a trabalhar em casa também. É verdade. Então, pra que eu vou usar maquiagem se eu tô em casa? E aí acabou se cuidando mais. Né? E Kevin, para quem está pensando em começar um tratamento estético, mas tem medo ou insegurança, o que você diria? Eu diria, primeiro, para passar com um profissional da confiança, fazer uma pesquisa, que é sempre importante. E segundo, marcar uma avaliação. Porque aí lá você vai conseguir conversar, falar um pouquinho sobre o que você quer, né? Mostrar, enfim. E em cima disso vai conhecer um pouquinho o profissional, a forma que ele aborda. Porque assim, igual eu te falei, tem vários procedimentos, mas cada profissional trabalha de um jeito. E às vezes a gente se identifica mais com um do que com o outro. Então eu indicaria fazer uma avaliação para conhecer e ver se está alinhado com aquilo que você quer. Até porque hoje tem pessoas que têm medo ainda, né, dessa parte. Tem muitas pessoas que têm, mas se eu fizer eu não gostar, tem como voltar atrás. Né? Tem procedimentos que dá para voltar ou fez ali, tem que esperar aquele período que ele sai mesmo do corpo? É que nada é definitivo, de fato, né? Tudo que a gente coloca, até o Botox, por exemplo, ele dura aí de 3 a 6 meses, dependendo. Sim. Mas dá pra reverter o caso. Por isso que é sempre bom procurar um profissional habilitado para fazer, porque a gente até conta, quando a gente está estudando, a gente já conta com as intercorrências. Fiz uma aplicação, deu errado, o que eu já tenho que fazer? Talvez, às vezes, é algo de vida ou morte. A pessoa tem uma alergia ali, você já tem que... Já tem que estar ali. Então, assim, o profissional habilitado, eu acho que é o primordial de tudo. Sim, eu acho importante, gente, que nem ela falou, a gente sempre procurar um profissional qualificado, né, pra gente não cair em qualquer clínica clandestina, porque já teve vários casos aí mostrando no noticiário, né, casos de morte, né, que as pessoas viram lá um post no Instagram, achou que era confiável e acabou perdendo as suas vidas, né. Acontece muito isso? É que assim, a nossa área da estética hoje, ela virou uma indústria. Sim. Então, ela é algo que cresceu muito. E a proporção que ela cresceu, tanto que eu fiz alguns congressos no ano passado, e aí eles bateram muito nessa tecla. Ninguém tinha noção da expansão que seria da pandemia para cá. Sim. A gente imaginou que ia crescer, mas não tão rápido. E junto disso veio as pessoas que só pensam no dinheiro, né? Sim. Porque eu penso assim, que um bom trabalho, a consequência é o dinheiro. Sim. Hoje o procedimento estético, ele tá muito banalizado. Então hoje você vai encontrar profissional vendendo uma limpeza de pele por 30, 40, 50 reais. E não é sobre o valor, é o que você oferece, a experiência, os produtos que você trabalha. Às vezes a pessoa ela não tá nem preparada para fazer aquilo. E aí também entra na parte dos injetáveis, como aconteceu um caso de uma profissional, né? Até então ela era habilitada para fazer um procedimento do peeling de fenol. Ela fez um rapaz, que é um procedimento que só deve ser feito por médicos ou biomédicos, enfim. E ela fez, a clínica dela não estava preparada para esse procedimento, para caso, né, precisasse de uma UTI, alguma coisa assim. E aí aconteceu deles asfixiar. Eu lembro desse caso.
E aí ele tava com o noivo dele, enfim, e ele começou a passar muito mal, não conseguiram socorrer, ele chegou a óbito. E aí, quando eles foram ver, ela nem era habilitada. Então é importante. Tem um certificado, como a pessoa pesquisar se esse profissional ele é habilitado antes? Tem a CRM, CRB, aí você vê, né? Depende de cada profissional. O que ele oferece? É injetável? Aí a gente vê se é biomédico, se é odonto. Sim, que é importante, né? Até mesmo porque, de repente, que nem você falou, por valor, a pessoa fala, eu vou ali que tá mais barato. Aí ela não olha se o profissional né, ali tá adequado, se ele tem ali a liberação para fazer aquele procedimento. E acontece muito isso, é que você deu esse caso que aconteceu, né? E aí também é uma das coisas que, assim, para quem tem acne, que geralmente faz, né, também esse procedimento em casa, e tem todo esse processo. Então, assim, não faça em casa, gente. Evita, vai procurar um profissional, olha o histórico, vê se realmente essa pessoa ela é um profissional mesmo, até mesmo para você evitar danos futuros e até arriscar sua própria vida, né? Eu vejo muita gente fazendo em casa, inclusive não façam, microagulhamento. Né? Hoje você encontra nessas lojinhas de chinês aqueles rolinhos com um monte de agulha. Então a pessoa ela higieniza de uma forma incorreta, né? Higieniza a pele e começa a abrir o tecido. A olho nu, às vezes sangra, às vezes não. A olho nu tá uma pele normal, só uma pele irritada. Mas se você olhar de perto com a lupa, a pele tá aberta. Aí vem uma pessoa que já é extremamente alérgica, com a pele aberta e joga um ácido. Um ácido que na cabeça dela faz sentido. Eu vou jogar porque vai melhorar. E aí, em vez de melhorar, acaba dando a intercorrência, pode piorar, aumentar quadros de alergia. E aí, por falta de informação. Porque viu fulaninha fazendo na internet. Não façam. Gente, não façam. Não façam. E lembra que o barato sai caro? Né? Então, esse ditado, ele é bem real, né? Com certeza. Barato sai. Sim. Lembrando, gente, que a gente vai passar todas aqui as dicas também, né? Vai dar aqui as dicas também do que você pode fazer e do que você não pode fazer. Estamos encerrando mais um episódio, né? Que, assim, impactou bastante. Espero que tenha ajudado vocês aí, né? De casa. E lembrando de seguir lá o Pô de Rosas, de Poderosas. A gente vai deixar também aqui o da Kevlin também pra vocês seguirem e acompanhar ela. Porque, assim, ela tem dicas maravilhosas pra passar pra vocês. Então, conta pra gente, Kevlin, aonde a gente te encontra, é o momento de você divulgar agora você, né, como que a gente faz pra te encontrar e até mesmo pra gente aprender mais dicas, assim, que eu sei que você tem várias dicas pra dar pra gente ainda. Gente, eu trabalho lá em Barueri, no centro, perto da estação, bem ali no centro mesmo. Lá eu tenho a minha clínica. Se caso você quiser agendar uma avaliação, ela é totalmente gratuita. Lá você consegue tirar suas dúvidas. Também eu tô nas redes sociais, né, Renê Estética. Lá eu procuro aparecer o máximo possível, tentando trazer boas ideias para vocês aderir aí na rotina de vocês. E também tem o meu segundo perfil, né, que é o Skin Lab, que é de formulação, caso vocês tenham interesse também, precisa de alguma coisa. E no meu perfil, no Renê Estética, também tem o meu WhatsApp, para caso você queira agendar uma avaliação. E lembrando que a gente vai deixar aqui, né, tudo no... Sim, vamos deixar todos os nas links nossas aqui. descrições. Não esquece de seguir a Kevlin, seguir o Pô de Rosas, que nem eu falei, ela tem várias dicas pra dar pra vocês. E todos os dias você tá lançando alguma coisa lá, né, no seu Instagram. Sim, eu procuro colocar o máximo possível, né, para as pessoas entenderem um pouquinho mais sobre o que eu quero entregar. E não queria encerrar esse episódio, né, mas a gente tem que encerrar. Que conversa linda que foi hoje, maravilhosa. Queremos agradecer por você ter vindo aqui, ter compartilhado com o público, né, as suas experiências, como que foi o seu processo ali, desde o início até o fim, né, assim, o fim nada, né, gente, porque ela só tá começando, só o começo, calma, né, o fim ainda não. Então, queremos agradecer, que você venha outras vezes aqui participar com a gente tem, né, novas agendas aí, então, assim... Muito obrigada pela sua presença. Eu tô muito feliz também. Era um projeto que eu tinha, inclusive eu até ia comentar com vocês, que eu coloquei na minha lista de metas, né, profissional, que eu queria muito participar de um podcast, que as pessoas pudessem me ouvir, conhecer um pouquinho mais de mim e se conectar também, né? Porque hoje em dia, mulheres empreendedoras, a gente tem que se unir, não tem que ter uma rivalidade. E eu acho que quando a gente conta um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa trajetória, eu acho que dá
um pouquinho mais de força, de ânimo, porque é um caminho mais árduo, mas que vale a pena. Então, obrigada, tô muito feliz. Nós que agradecemos e, que nem você falou, é super bem-vinda quando você quiser voltar, né? Ficamos felizes de você aqui, então as portas estão sempre abertas. E, gente, a gente vai trazer alguns eventos aí, né? Só spoiler. Gente, se esse conteúdo, se esse episódio fez diferença na sua vida, gente, já compartilha, porque tem dicas valiosas aqui que vale a pena ser compartilhado. E também não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, TikTok, Instagram e aqui no YouTube. Perfeito. Kevlin, muito obrigada pela sua presença. Estamos realmente encerrando. Não queria, mas está encerrando. Muito obrigada pela sua presença. E vamos encerrar com Pô de Rosas de Poderosas. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.